25 de julho de 2025, nesta sexta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a festa de São Tiago Apóstolo. Meus queridos filhos e filhas, muito bem-vindos, que alegria nos encontrarmos nesta sexta-feira. Sextou, fim de semana chegou, alegria, minha gente, alegria. Que o seu dia, o meu dia, o nosso dia seja fantástico, abençoado por Deus. Muito bem, iniciemos este nosso programa em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos, hoje a igreja celebra a festa de São Tiago. É importante, aqueles que não sabem, ter o conhecimento de que no grupo dos 12 apóstolos nós temos 2 Tiagos. Por isso que a igreja chama um de Tiago maior e o outro de Tiago menor. Muito bem, hoje nós celebramos a festa de São Tiago maior, tá? O Tiago, que era filho de Zebedeu, o irmão do apóstolo e do evangelista João. Tiago maior, muito bom. Tiago, filho de Zebedeu, seguiu a profissão do seu pai. Zebedeu era pescador, tá? Jesus dá um apelido a ele nos evangelhos. Qual era esse apelido? Boanerges, né? Boanerges, que significa filho do trovão, né? Então, Tiago maior foi um dos 12 apóstolos, como acabei de dizer, e ele, junto de João e de Pedro, né? O trio parada dura, como diz o ditado, né? Pedro, Tiago e João, ou seja, esse Tiago maior e João, seu irmão, junto com Pedro. Os três, né? Eles presenciaram momentos mais importantes da vida de Jesus. E Tiago, né? Estava junto deles. Por exemplo, o momento da transfiguração de Jesus, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 em diante. O momento da ressurreição da filha de Jairo, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 37. Também a agonia no Horto das Oliveiras, que estavam os três, né? Mateus 26, 37. Tiago, ele era parte do grupo mais íntimo de Jesus, né? Esses 3 apóstolos era de fato o grupo mais íntimo. Então, Jesus escolheu os 12, né? Diferenciando-os dos 72, diferenciando-os da multidão, mas mesmo dentro dos 12, Jesus tinha esses 3. É muito bonito que o que Jesus realizou e viveu na constituição da igreja da era apostólica, a igreja vive hoje, né? A gente pega, por exemplo, os apóstolos de hoje, são os nossos bispos. Os nossos bispos têm os seus presbíteros que são presbíteros de confiança, que os ajuda a dirigir, a governar a diocese deles. Isso continua, Jesus também fez isso, né? É muito bonito isso. Às vezes a gente vê as pessoas reclamarem, né? Aquele padre é puxa-saco do bispo, tá lá no grupo do bispo, ou tal. Mas os 3 também eram mais íntimos de Jesus, os 3 apóstolos, dentre o grupo dos 12. Então, no fundo, como as pessoas criticam muito esse tipo de coisa, né? As pessoas têm inveja, na verdade, e queria estar no lugar daquelas pessoas que são próximas, né? Entre nós, né? E vamos falar mais um pouquinho mais sobre Tiago. Tiago foi o primeiro apóstolo que foi assassinado. O primeiro apóstolo mártir. Primeiro. Então, ele derramou o seu sangue, foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa, primeiro, né? Mais ou menos no ano 44, né? A morte de Tiago está relatada na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 2. Né? E nós vemos que, segundo a tradição, Tiago Maior, ele evangelizou a chamada naquele tempo Península Ibérica, né? A Península Ibérica hoje é o que nós chamamos da atual Espanha, né? E por isso que após a sua morte, os seus restos mortais teriam sido levados a Compostela, tá? Hoje a Catedral de Santiago de Compostela
né, que é na Espanha, na Galícia, né? É um dos maiores centros de peregrinação cristã do mundo, né? Não sei se vocês já ouviram falar os Caminhos de Santiago, né? Que é uma peregrinação que leva até Compostela, né? Eu tive a graça, minha gente, de visitar a Espanha e de visitar Compostela, né? Eu estive lá e, de fato, olha, um lugar que você pisa na cidade, você já arrepia de tanta espiritualidade, é Fátima, né? Em Portugal. Mas o segundo lugar, para mim, né? Na minha experiência, é Santiago de Compostela, né? Você entra naquele lugar próximo da Basílica, né? Da igreja de Santiago de Compostela, né? Parece que você está entrando na Idade Média, assim, um lugar maravilhoso, maravilhoso. E dentro da igreja é uma espiritualidade onde tem aquele turíbulo grande. Depois vocês pesquisem aí, questão de conhecimento, né? O turíbulo gigante da Espanha, né? Aí vocês vão ver que está lá em Compostela, né? E eu fui até lá, vi o turíbulo, só não estava funcionando no dia porque não era solenidade, infelizmente. Mas foi gratificante, gratificante. E a festa litúrgica de Santiago é celebrada hoje, 25 de julho. Tá? Ele é padroeiro da Espanha, também é padroeiro dos peregrinos. Tá? E ele nos deixa um testemunho de seguimento de Jesus. Né? Foi o primeiro a ser martirizado, a ser assassinado pelo nome de Jesus, por ser cristão. Então, um testemunho de fortaleza, de coragem, e um testemunho também de intimidade. Né? Ele, Pedro e seu irmão João, era o grupo mais íntimo de Jesus, que nos mostra que nós precisamos ser íntimos de Jesus. Então, um grande exemplo para nós. Queridos, nós vamos meditar hoje, como é uma festa litúrgica, já expliquei isso várias vezes, a igreja tem textos próprios para as festas litúrgicas, por isso hoje nós interrompemos mais uma vez a sequência das leituras correntes de Êxodo e vamos proclamar a leitura que a igreja determinou para essa festa litúrgica de hoje. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto, para mim, é um dos textos mais lindos do Novo Testamento. Maravilhoso esse texto, né? Essa frase principal do texto, nós trazemos esse tesouro em vasos de barro, né? Para que... olha, esse texto chega até a arrepiar, né? Para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Maravilhoso esse texto. Maravilhoso. Não tem como deixar de lembrar também. Não tem como deixar de lembrar também aquela música Vasos de Barro, do Caminho Neocatecumenal, né? Fantástica canção. Muito bem.
Queridos, o tesouro, qual é esse tesouro que nós trazemos em vaso de barro? Não sei se vocês já se perguntaram, né? Esse tesouro é o Evangelho. Esse tesouro é a graça de Deus. Esse tesouro é a verdade. Esse tesouro é o próprio Deus. Esse tesouro é Jesus Cristo, né? E nós somos os vasos de barro, porque somos frágeis, limitados, pecadores, e ainda assim Deus, por tanto amor que tem por nós, Ele decide o tempo todo estar dentro de nossa alma. Mesmo que a nossa casca seja tão frágil como um vaso de barro. Se nós jogarmos um vaso de barro no chão, ele vai espatifar, vai quebrar. Então é um vaso perigoso, porque a qualquer momento pode cair. A fraqueza humana serve para destacar o poder de Deus. É isso que o texto quer indicar para nós. Não somos nós que fazemos as grandes obras, mas é Deus que age em nós, minha gente. Eu sempre tenho falado isso, né? Olha, as pessoas que têm o hábito de julgar os outros é porque não conseguem perceber em si que também é um vaso de barro, que também é alguém frágil, que também é alguém que, se Deus tirar a mão, vai fazer bobagem. E tem muita gente que vai na igreja que é assim, sabe? Pessoa que fica apontando os outros, pessoas que ficam condenando os outros, pessoas que fazem discriminação, pessoa que só critica, pessoa que não conhece a história do próximo e fica criticando. São pessoas que não conseguem se reconhecer vaso de barro. Tem gente que pensa que é um metal mais sólido e intocável e inquebrável do mundo. E ninguém é, minha gente. Ninguém é. Mas sabe o que nos consola? Pelo menos eu, né? O que me consola é que no dia do juízo nós saberemos tudo de todos. E nós veremos como pessoas que se mostram tão perfeitas na intimidade e na vida oculta da sua peregrinação terrestre, na verdade não eram tão perfeitas assim. Isso me consola. Isso me consola. Olha, aqui eu não estou dizendo que todo mundo deve escrachar os seus defeitos, seus pecados, né, as suas fragilidades. Não, porque isso pode levar outros a cometerem coisas piores. Não é isso. Mas a gente tem que evitar também achar que é o Todo-Poderoso. Ninguém é. Ninguém é. E a gente o tempo todo está colocando, a gente o tempo todo está se colocando tal como se estivesse acima do outro. E não está. Você não conhece a totalidade, a intimidade, o que o outro tem passado, o que o outro tem vivido. Você não conhece as lutas do outro. Pode ser que você esteja lá embaixo e o outro esteja lá em cima em grau de santidade. Você não sabe. Né? Então nós vemos aqui, no versículo 8 e 9, esse texto maravilhoso, né? Nós somos afligidos de todos os lados, mas não somos vencidos pela angústia. Somos postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos derrubados, mas não somos aniquilados. O que quer dizer esses dois versículos? Paulo ele descreve as dificuldades reais da vida. Mas ele mostra que nada o separa do amor de Deus. Pode acontecer a coisa pior que um ser humano pode passar. Paulo diz assim, pode acontecer comigo, pior que possa acontecer com qualquer ser humano. Ainda assim, nada vai me separar do amor de Deus. Né? A experiência do sofrimento não leva ao desespero. Sabe por quê? Porque ele tem confiança na providência e na fidelidade de Deus. Nós não sabemos aqui se Paulo está se referindo a algum medo que ele tinha, ou medo da morte iminente. Nós não sabemos aqui se Paulo tinha algum vício, algum pecado que o fazia destacar, salientar a sua fraqueza, a sua fragilidade diante da santidade do mistério de Deus. Nós não sabemos.
se é simplesmente uma enfermidade, de repente, não sabemos. O fato é, Deus age em nós. E nós somos grandes, não pelo que nós somos, mas pelo Deus que nós trazemos em nossa pequenez. Isso é muito bonito mesmo. E o texto continua: por toda parte e sempre nós levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, né? De fato, os vivos são entregues à morte por causa de Jesus. Ou seja, a vida cristã é uma identificação com a cruz de Cristo. Sempre, em toda parte, nós levamos as marcas da cruz de Cristo, diz Paulo. E a vida cristã é, de fato, nos configurar a Cristo, nos tornar outro Cristo. Levar o morrer de Jesus no nosso corpo significa carregar com paciência, com fé, os sofrimentos, as perseguições da vida, né? A cruz, minha gente, é sempre o caminho para a vida nova da ressurreição. Sempre. Paulo, né, no versículo 12, ele vai dizer assim: enquanto assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Ou seja, o que quer dizer isso? Ele está dizendo assim: eu sofro para que outros recebam a vida, né? Ele vê que ele precisa, como pastor da igreja, como apóstolo, dar a vida para que as pessoas possam receber Jesus Cristo, né? Aqui nós vemos um eco do mistério pastoral paulino, né? O pastor se desgasta para que o povo viva em Deus. Minha gente, presta bem atenção. Se não há esforço, se alguém não morre, não há vida. Vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo. Uma dona de casa, por exemplo, que dedica sua vida para cuidar da casa. A limpeza, as refeições, as tarefas do dia a dia, ir ao supermercado, ir ao banco, enfim, tarefa de dona de casa. Se essa mulher não morre para si, e ela, por exemplo, não vai no horário um pouco antes do horário de almoço fazer o almoço, ela está morrendo, ela está dando sua vida, ela está fazendo com carinho aquilo, ela está se esforçando, é dar a vida. Se ela não morre, vai chegar na hora do almoço, os bonitões lá vão todos chegar para comer, a turma de casa que está trabalhando, e não vai ter nada para comer se ela não fizer isso. Então, o que quer dizer esse exemplo que eu estou dando? Para que a vida aconteça, alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer, porque senão a vida não acontece na sua plenitude. É por isso que Cristo ele morre de uma vez por todas e de maneira plena, para que a vida daqueles que são membros da igreja, no dia terceiro, no dia da ressurreição, no dia final, seja plena a vida. Vocês conseguem compreender? E é bem verdade, né? Não precisa nem... Eu dei um exemplo da dona de casa, mas esse exemplo pode ser validado de diversas maneiras, em diversos âmbitos da vida. Se não tem esforço por parte de alguns, não tem as alegrias das conquistas. Não tem. Não tem. Pega um jogo de futebol, né? Pega um jogo de futebol. Quando grande parte dos jogadores se esforçam, o time chega à vitória. Mas quando tudo está nas costas só de um, não vai para frente. Então, se tem esforço de uma parte relevante, de uma parte necessária dos jogadores, o time vai ganhar. Se não tem, não adianta, um só não faz o jogo todo. Então é preciso ter morte e esforço de alguém para que o grupo todo tenha vida. E Paulo reconhece que na igreja dele, ele é o primeiro convidado a dar a vida. E ele vai dar a vida mesmo, de maneira muito literal, concreta, sendo decapitado para a santificação da sua igreja. Né? Então é muito bonito isso. Paulo diz assim:
eu criei, por isso eu falei. Né? Ele faz uma menção do Salmo 116, né? A verdadeira fé não é silenciosa. Ela se manifesta na pregação, no testemunho, na coragem de anunciar o evangelho. Primeiro ele creu, depois ele anunciou. Porque a fé não pode ficar presa, enjaulada dentro do nosso coração. Nós temos que passar a transmitir para outros. Né? Que bonita mensagem, que bonito texto, né? Meus queridos, qual a conclusão desse texto? E assim faço o fecho dessa reflexão de hoje. Mesmo frágeis, Deus pode fazer grandes coisas através de nós. Pare de ficar no lamento da sua fragilidade. Pare de ficar só lamentando a sua pequenez. Pare de ficar só exaltando os seus defeitos e também dos outros. Começa a olhar o que você tem de bom. Começa a olhar o que o outro tem de belo, de bom. Tem gente que tem mania de ficar vendo só o que é ruim. Na nossa pequenez, no pouco que nós podemos consagrar e entregar a Deus, Deus pode fazer grandes coisas em nossa vida, na igreja e na vida de tantos por meio de nós. Alegria, minha gente. Nunca nos sintamos tão insuficientes para possuir a Deus e também entregar a Deus para aqueles que precisam. Deus não quer seres humanos perfeitos, prontos. Deus quer pessoas que estão em construção. É especialidade de Deus. É especialidade de Deus. As cruzes, as tribulações não são sinais de derrota, mas são espaços onde a graça de Deus pode se manifestar. Quando a gente está tão seguro da gente mesmo, Deus não tem espaço. Para que Deus em nossa vida? Se eu me basto. Vocês conseguem entender? Então, perceba-se frágil para que Deus possa ter um espaço na sua vida para que Ele possa entrar. Né? Viva a fé com coragem, com esperança, com amor. Que palavra fantástica hoje, né? E nós somos esses vasos de barro. Nós somos esses vasos de barro. Mas Deus gosta do que é frágil. Que gosto Deus tem, né? Que gosto. Fala sério, né, minha gente? Por isso que Deus nos escolheu. E eu vou termino dizendo uma coisa para vocês. Se você escutou essa mensagem até o fim, sinta-se uma pessoa insuficiente, indigna para Deus. Sinta-se mesmo, porque nós somos. Mas sinta-se escolhido por Deus. Se sentir pequeno, às vezes a gente se sente incapaz, às vezes a gente se sente cansado, né? As palavras das pessoas às vezes nos desanimam, a falta de motivação dos nossos superiores às vezes nos desanimam, né? Nos desanima, com certeza. Mas uma coisa tem que nos animar, que nós somos escolhidos não por pessoas, mas por Deus. E se nós somos escolhidos por Ele, Ele vai levar a termo o que Ele começou em nós. Com certeza. Com certeza. Queridos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Curta bastante o fim de semana. Não deixe que as tristezas, as decepções da vida apaguem o brilho da alegria de viver. Não deixe. Não deixe que pessoas acabem com o seu dia, acabem com a sua alegria. Não deixe. Busque a alegria em Deus, em Jesus Cristo. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.